Shalom, shalom, querido. Shabbat shalom, bom dia. Vamos para mais um dia, né? Falando sobre orgulho. Hoje o tema é vaidade. A gente vai falar um pouquinho sobre vaidade. Para os antigos aí, né? Eu tenho quase 30 anos de cristianismo. Eu não sei se esse ano... Eu não sei se dezembro que passou fez 29 anos ou 30 anos. Mas caminhando para 30 anos aí, vamos colocar, né, de cristianismo. E eu vejo, queridos, que a visão que a igreja tem de vaidade hoje é diferente da visão que tinha antigamente, né? O que antigamente era, e eu participei disso tudo. Eu fui aquela irmã que não tirava a sobrancelha. Eu fui aquela irmã que não deixava a unha crescer. Quanto mais pintar, né? Pintar misericórdia, nem base. Não deixava a unha crescer. A saia tinha um comprimento, não podia, tinha que ser um pouquinho para baixo do joelho. Por quê? Porque todo o restante era vaidade, né? Então, usar um brinco, pintar a unha, usar uma maquiagem, colocar uma calça, era vaidade. E a igreja foi bem extrema, né, no passado com isso. E a gente continua falando sobre vertentes do orgulho, amém? E passou-se um tempo que a igreja não encontrou um equilíbrio. Ela não encontrou um equilíbrio do que é e do que não é vaidade, do que é santo e do que é profano. Ela foi para outro extremo. Então hoje a gente vê na igreja mulheres mostrando barriga, mas é só um dedinho, né, com cropped. A gente vê as academias, as irmãs, só o sangue de Jesus. A gente vê esses dias vi uma apóstola postando no Instagram foto de biquíni mini. E queridos, eu não tô dizendo que você tem que ir pra praia ou pra piscina de burca, tá? Porque para cada lugar tem a sua vestidura ou a sua vestimenta, né? Mas dentro da sua vestimenta existe um padrão de santidade. E a gente está falando de vaidade. E Deus, eu quero pegar esse gancho. Por que eu quero colocar foto minha no Instagram de biquíni? Qual é a minha intenção? Eu quero mostrar que o cristão também tem direito a descansar, se divertir. Ok, legal. Então colocasse uma saída, colocasse uma bermudinha, não tirasse foto de corpo inteiro, nem pegando de cima para baixo, nem de costa. Vocês entendem? Então a igreja, ela saiu do extremo, tudo é vaidade, né? E ela foi para um outro extremo, onde essas coisas não são vaidade. E a gente fica, às vezes, isso traz uma confusão, porque primeiro, se coloca a vaidade muito ligada à mulher, né? E é lógico, né? Como mulher eu tenho que falar isso. A mulher tem mais tendência a isso. Mas a vaidade, irmãos, é uma vertente do orgulho. Ela não está ligada a comportamento. Ou aquilo que... Ela está ligada a uma necessidade de aprovação. Isso é vaidade. Eu precisar que o meu ego esteja sendo afagado. É eu necessitar de elogio. Eu fui pesquisar no dicionário online, normal, né? O significado da palavra vaidade. E fora essa questão de vestimenta, de cuidado extremo e tal, diz assim, validade é a qualidade do que é vão, do que é vazio. Está firmado, a vaidade é quando se firma sobre uma ilusão. Por exemplo, ontem eu estava conversando com uma pastora aqui do ministério, pastora Clegiane. A gente estava conversando, falando, né? Eu tô fazendo uns tratamentos aí de saúde mesmo, uns exames e tal. E tô precisando emagrecer, irmãos. Aumentei o peso aí, né? E tentando descobrir por que eu engordei e tal. E eu falei pra ela, eu falei assim, mas eu não quero mais voltar a ter o peso que eu tinha antes. Porque eu não tenho intenção de ficar com uma aparência, com um corpo, com um rosto de uma menina de 20 e poucos, 30 anos. Eu não tenho essa intenção, irmãos. Eu quero viver cada faixa etária da minha vida com a consciência
de quem eu sou em Deus e com a consciência que eu vou envelhecer. E para envelhecer, vai começar a cair, né? Vai começar a branquear, para eu não passar por isso aí que eu tenho que morrer. Então, a vaidade, ela é um fundamento firmado sobre uma ilusão. Eu começo a colocar as minhas forças numa ilusão. Então, uma pessoa, por exemplo, né, pegando esse gancho de corpo, tá? Que é neurótico com isso, ele tá sobre uma ilusão. Não tem como, irmãos. Não tem como, a idade vai vir para todos. E glória a Deus que venha para todos. Sinal de que tem uma vida longa. Entende? Mas a vaidade é um vazio. Então, eu preciso preencher este vazio. E eu preencho esse vazio comigo mesmo. Então, eu preciso da aprovação. Então, vamos lá. Eu comecei esse vídeo falando do que a igreja via como vaidade e de que a igreja hoje foi para outro extremo. Mas, e que daí a gente fala assim, hoje não tá mais nisso. Não, queridos. Está do mesmo jeito. Antigamente se existia uma luta contra a vaidade mentirosa. Por quê? Porque existia-se a necessidade de uma aprovação do quanto eu sou santa. Irmãos, eu vivi tudo isso, tá? Não tô criticando ninguém, não. Tô me expondo. Eu vivi tudo isso. Então tinha aquele cabelo comprido até na cintura, todo desleixado, todo quebrado as pontas, mas isso aqui é santidade. Vaidade, irmãos. Pura vaidade. Eu não uso saia, eu não uso calça. Eu me lembro, quando eu voltei a usar calça, né? Porque no mundo eu usava, né? Antes de me converter. Um irmão veio aqui em casa e ele falou pra mim assim, você vai usar calça? Eu falei, vou. Eu vou usar calça. Ele falou assim, mas a Bíblia diz que mulher não pode usar roupa de homem. Eu falei, então, eu já comprei calça, então eu vou te dar minhas calças, você leva embora. Ele falou assim, eu não vou usar suas calças. Eu falei, por que você não vai usar minhas calças? Porque é calça de mulher. Eu falei, então eu não tô usando roupa de homem. Entende? Mas a vaidade são os extremos da nossa alma. Que a gente tá falando de comportamento de roupa para trazer um leque de entendimento, amém? A gente vai pra Bíblia também, amém, irmãos? Te acalma aí. Mas a vaidade tá assim, aos extremos. Então, eu tenho a vaidade de quanto eu sou santa. Ou eu tenho a vaidade de quanto eu sou boa. Mas de qualquer forma, a vaidade está linkada a eu preciso ser elogiada. Então agora vamos pegar isso para a questão ministerial e espiritual. Eu tô fazendo as coisas na igreja, mas eu preciso de elogio. Se eu não tiver elogio, eu desmotivo e paro de fazer. Desmotivo. Por quê? Porque a minha motivação não é servir o Senhor, não é servir os irmãos, não é servir a congregação. As minhas motivações é servir a mim mesma, é ser visto. Isso é vaidade. Então, quando eu faço algo e eu não sou elogiado, eu entro na bad, na tristeza, me sinto fracassado. Por quê? Porque a minha vaidade não foi afagada. Entende? Então, existe a vaidade de eu ser o top também. Eu preciso estar em evidência. Queridos, a gente vê muito, né? Eu quero ter uma igreja grande. Irmãos, eu não sei mais se eu tenho, eu já tive isso, tá? Ou não querer ter, porque eu não queria ser pastora, mas querer estar num lugar grande, né? Uau! Né? Pra mostrar, eu congrego nesse lugar. É algo muito sutil, irmãos. Isso é orgulho e é algo muito sutil. A gente, de fato, a gente não pensa que é isso. Mas quando você vai saindo dessas estruturas, daí você começa a enxergar o que de fato tinha no coração. Então, a maioria das pessoas que querem uma grande igreja, elas não estão preocupadas com muitas pessoas salvas. Porque se eu estou preocupado com muitas pessoas salvas, eu quero ser ativadora de pessoas. Ainda que minha igreja não seja grande. Porque daí eu penso, quanto mais pessoas fluindo, mais pessoas são alcançadas. Agora, quando eu penso na estrutura grande, aonde eu exerço o meu domínio, isso é vaidade, isso é ego do meu coração. E isso é uma vertente de orgulho. Então, muitas pessoas para solidificarem
para sustentarem essa estrutura focada em mim, focada no vazio que existe na minha alma, da necessidade de aprovação, ela vai começar a ser vazia. Ela vai começar a ser rasa. Por quê, irmãos? Porque se aprofundar na palavra, não tem como você se aprofundar na palavra em verdade, se você não entrar num nível profundo de arrependimento, de confronto das estruturas que estão dentro de nós. Entende? Então eu começo a viver uma vida rasa. Esses dias eu escutei uma pessoa, um corte de um podcast, corte bem pequenininho, de uma pessoa falando sobre um pastor coach aí, né? Desses que afagam o ego. Não vou citar nome de ninguém, nem adianta ficar curioso. Mas eu achei muito engraçado, porque a pessoa perguntou, a pessoa do podcast perguntou para essa outra, o que você acha de fulano? Ela falou assim, então, eu não conheço. Mas eu fui assistir umas pregações dele esses dias. Gente, eu achei excelente. Achei muito bom para criança de 12 anos. Falei, meu Deus. E queria dizer, uma pessoa que arrasta a multidão. Mas a vaidade do seu coração, em ter a aprovação, casa com a vaidade do coração dos seguidores que não querem viver, como que eu posso dizer? No seu comodismo, da sua conformidade, porque o que querem é a aprovação. Então, a vaidade me leva a ter vínculo tanto com a igreja como com o mundo, porque eu não quero ser desaprovada em lugar nenhum. Entende? Lembra que no final de Atos, Paulo e Pedro têm uma discussão? E Paulo confronta Pedro, falando, calma lá. Quando você está com o pessoal da circuncisão, você é um. Quando você está com o pessoal dos não incircuncisos, você é outro. Vamos colocar ordem nessa casa aqui. Entende? Então é mais ou menos isso. Então, mesmo que eu não goste de determinadas coisas, eu me submeto àquilo porque eu não quero ser desaprovado. Eu quero ser aceito. Então eu não vou confrontar, eu não vou corrigir, eu não vou falar a verdade. Porque se eu falar a verdade, eu não vou ser aceito. Ou os meus seguidores serão poucos, pegando a realidade do dia de hoje, né? Então, primeiro eu quero desconstruir esse entendimento que nós temos, que a vaidade está somente assim, a gente olha uma mulher vestida e fala, nossa, que pessoa vaidosa. Provavelmente ela realmente é. Porque por que nós queremos os excessos em nós? Porque nós queremos ser vistos, irmãos. Né? E ser visto e ser elogiado. Né? A necessidade de aprovação. Mas essa vaidade, ela não está ligada somente à carnalidade. Aqui chegou o ponto que eu queria. Somente à carnalidade. Está ligado a um vazio da alma. Está ligado ao ego, ao amor a si mesmo. Aqui está a questão. Então, às vezes a gente olha a irmã que subiu no altar, né? A gente vê um monte de videozinho falando disso, que subiu com a saia vácuo, marcando não sei o que, e barará, barará, a gente fala dela. Mas a gente se esquece que às vezes tem um outro adorador que está ali, e ele está tocando o seu melhor, não para adorar a Deus, mas para ser elogiado pelo povo. Então ele é tão vaidoso quanto essa irmã. A questão é que essa irmã, ela mostrou suas vestes. Esse irmão faz quietinho lá e com uma fala, eu faço o melhor para o Senhor. Então a vaidade não é algo que eu posso apontar, olha, fulano é vaidoso e Beltrano não. Porque a vaidade está muito ligado ao interno. Então a vaidade é algo que eu preciso olhar para mim mesmo e saber, Senhor, qual a motivação do meu coração? Por que eu faço o que eu faço? Essa semana a gente está aí em propósito de inverno, né? Com a Peder. E essa semana foi ser simples. E daí eu vi um monte de gente comentando, principalmente as mulheres, né? Tirei o salto. Tirei maquiagem. Não sei o que, não sei o que. Eu falei, Deus, eu fui eu mesma, né?
Porque não é, queridos, presta atenção, não tô querendo me colocar uau, não. Mas é porque, de fato, eu não sou apegada a essas coisas. E não quer dizer que eu não faça. Eu me maqueio. Eu me arrumo. Mas eu não sou apegada a isso. Se eu tiver que ir para um evento de calça jeans, camiseta e tênis, eu vou tranquilo. Isso não me pega o coração. Mas já me pegou. Amém? Em nome de Jesus. Não pense que eu sou santinha, não. Eu estou num processo de conserto e eu quero te conduzir a esse processo também. Amém? Então, a vaidade, mas voltando a isso, mas eu poderia fazer isso e dentro do meu coração querer o elogio por isso. Queridos, tem um texto que nem tá aqui, nem tá entre os textos que eu ia ler. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, só um pouquinho. O que me veio à memória agora Lucas 17:10, você tá com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia. Lucas 17. Vamos ler do 7 ao 10, amém? Lucas 17, do 7 ao 10 diz assim: qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha, agora sente-se para comer? Ao contrário, não dirá. Prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, Jesus dizendo, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Você está pronto para isso, irmãos? Você está pronto para servir, para fazer, para cansar, para se desgastar? E no final, você mesmo dizer de você assim, e eu não tô falando dizer, porque a gente tem essa mania, né? A gente lê na Bíblia e daí a gente repete igual um papagaio, né? O que é repetir igual um papagaio? É fazer daquilo uma fala sem verdade, sem vida. Mas você tá preparado para fazer tudo? Fazer tudo. E no final você olhar para você mesmo e falar assim, não existe mérito nisso aqui? Eu só tô fazendo o que eu fui chamado para fazer? Não existe necessidade de elogio, não existe necessidade de aprovação, não existe necessidade de ser visto. Eu só fiz o que tinha que ser feito. Você está pronto para isso, irmãos? O sair dessa estrutura, dessa fortaleza de vaidade está ligado a isso. E nós devemos lutar para que essa vertente do orgulho seja arrancada do nosso coração. E para que nós façamos o que tem que fazer. E isso, queridos, é um nível de maturidade. Por quê? Porque daí assim, se eu elogio, legal, que bom que você viu e gostou. Se eu não recebi o elogio, amém, eu vou continuar fazendo. Mas eu não vou continuar fazendo, agora eu vou fazer melhor porque vão ver. Ou eu não vou continuar fazendo amargurado porque ninguém viu. Eu vou fazendo porque eu fui chamado para fazer aquilo. Simples assim. É a minha essência. Sabe, não tem... Eu vejo hoje em dia mulheres buscando validação porque limpou a casa.
Homens buscando validação porque pagou a conta. Irmãos, misericórdia. A gente se assusta quando vê alguém sendo bom com um desconhecido. Sabe? Esses dias eu vi um post de uma pessoa exaltando o enfermeiro, porque o enfermeiro, a ambulância não pôde parar no lugar da rampa lá em cima, o enfermeiro desceu e pegou a mãe, que estava doente, colocou na cadeira de roda e levou a mãe e depois trouxe a mãe até na hora de ir embora, até o táxi. E ela tirou foto do enfermeiro e agradecendo o enfermeiro. Olha o ponto que nós chegamos. Uma geração tão vaidosa, tão amante de si mesmo, como diz a palavra, que nós nos surpreendemos quando alguém faz o que tinha que fazer. Entende? O enfermeiro estudou para isso, irmãos. É obrigação dele. Entende? Mas hoje nós somos tão... E eu não estou dizendo que ela está errada nem que o enfermeiro está errado, amém? Eu estou dizendo que nós somos tão cheios de nós mesmos que quando a gente vê alguém fazendo o que tem que fazer, a gente se assusta. Não nos soa natural, não nos soa normal. Por quê? Porque nós somos rasos, irmãos. Nós não nos aprofundamos. Né? Como eu disse, a gente quer ficar nesse meio campo. Eu quebro aliança com o mundo, mas eu não me desvinculo. Sabe aquela questão do eu me separei de você, mas a gente vai ser amigo? Sabe? Então, você ainda tem influência na minha vida. Eu não quebro essa relação. Por quê? Porque eu não quero ser mal visto. Sabe? Eu não quero ser mal visto. Eu quero estar no meio das situações. Isso é vaidade. Eu não me posiciono. Eu não mostro quem eu sou de fato. Nem para a carne, nem para o espírito. Daí você vai falar assim, é o morno. Sim e não. Porque o morno é algo mais profundo do que isso. Mas também sim. E a questão, querido, vamos pegar isso, é que o morno, quando olha para o frio, ele acha que ele está quente. Mas ele está vivendo nas suas vaidades, ele está vivendo naquilo que ele quer. Ele não se preocupa com o que a Bíblia diz. Porque o que a Bíblia diz, a prática disso, pode levar ele a ter inimigos. Pode levar ele a ser mal falado, a ser caluniado, a ser apontado. Então ele prefere se guardar. E eu quero ler com vocês. Eu falei que a gente ia ler Bíblia, né? Se tiver com a sua Bíblia aí, a gente vai ler Jeremias, capítulo 6. A gente vai ler do 10 até o 15. Até o 15. Jeremias, capítulo 6, do versículo 10 ao 15. A quem, o Senhor falando com o profeta Jeremias, tá? A quem posso eu falar ou advertir? Quem me escutará? Os ouvidos deles são obstinados. De quem? Daqueles que fazem do jeito que querem. E quem faz do jeito que quer, porque a vaidade, o eu, toma o seu coração. Ouvidos deles são obstinados e eles não podem ouvir. A palavra do Senhor é para eles desprezível. Não encontro nela motivo de prazer. Então, eles olham para a palavra e eles veem a palavra como um peso. Então, eles desprezam. Porque tudo aquilo que é excesso na minha vida, eu quero arrancar, irmãos. Eu não tenho prazer em olhar e falar assim, o Senhor está cuidando de mim, o Senhor quer que eu tire isso aqui, o Senhor quer que eu pare com isso aqui, o Senhor quer arrancar isso de mim, porque Ele está cuidando de mim, Ele sabe o que é melhor para mim. Não existe confiança, não existe aliança, existe desprezo. Mas isso aqui não é assim. Isso aqui era para o povo daquele tempo lá. Agora, né? Daí volta a dizer, né? Antigamente as mulheres na igreja, meu Deus, andavam assim, 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 assim. Não, hoje não tem problema. Eu andar mostrando barriga, andar com decote, andar com sensualidade, com costa nua. Hoje não tem problema. Só que a gente se esquece que dos dois lados é o mesmo espírito, é o mesmo sentimento atuando. A vaidade do ser hiperespiritual e a vaidade do se amostrar. Os dois estão querendo validação. Por isso que Paulo diz, sejam modestos.
Ande com simplicidade. E daí, irmãs, ser simples não quer dizer que você não pode colocar um salto. Ser simples não quer dizer que você não possa se maquiar. Quer dizer que isso não pode tomar o seu coração. Sabe? Isso não pode ser o seu guia. Vamos lá. Versículo 11. Mas a ira do Senhor dentro de mim transborda, já não posso retê-la. Derrama-a sobre as crianças na rua e sobre os jovens reunidos em grupos, pois eles também serão pegos com seus maridos e as mulheres, os velhos e os de idade bem avançada. A casa deles serão entregue a outros. Os seus campos e suas mulheres, quando eu estender a minha mão contra os que vivem nesta terra, declara o Senhor. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, quer dizer, estão preocupados consigo mesmo. Por isso desprezam a palavra. Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. E dizem paz, paz, quando não existe paz. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável, o Senhor dizendo. E a resposta é não. Eles não sentem vergonha alguma. Nem mesmo sabem corar, ficar vermelhos. Portanto, cairão entre os que caem. Serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Então, a vaidade, ela me conduz a, volto a dizer, a ser raso, a ser vazio, a ser vão. Então, eu olho a ferida do povo e eu quero afagar. Eu não quero curar. O que é afagar? Não, meu querido, isso vai passar. O Senhor entende o que você está sentindo. O Senhor reconhece a sua dor. Não tem problema você ser assim. O que importa é você servir ao Senhor com verdade. São tantas falas, irmãos. Deixa eu te falar. O Senhor te entende. Isso é verdade. O fato do Senhor nos entender não quer dizer que Ele nos aprove. E o que você quer? Você quer que o Senhor te entenda ou que Ele te aprove? Porque não existe verdade fora da Bíblia, irmãos. E a Bíblia sempre irá confrontar os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Por que nós temos ferida? Aqui fala, né? Eles tratam a ferida do meu povo como se não fosse grave. Por que nós temos feridas, irmãos? Porque nós desprezamos a palavra de Deus. Essa é bem a verdade. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. A gente não guarda o coração. Trata o próximo, sendo superior como superior a ti mesmo. A gente não trata, a gente entra na arrogância. Né? Façam tudo como se você fizesse ao Senhor. Nós não fazemos. Nós fazemos para agradar homens. Nós fazemos para chamar a atenção. Nós fazemos pelos nossos próprios interesses. Nós não caminhamos de acordo com a palavra. Por isso que nós nos ferimos. Porque a ferida que o Senhor abre, Ele cura. A ferida que a vaidade, que o pecado, que a arrogância, que o orgulho nos causa, não encontra cura em si mesmo. Só encontra cura no confronto com a palavra. Porque daí quando eu sou confrontado com a verdade, eu entendo que eu tenho que perdoar. Eu entendo que eu tenho que amar. Eu entendo que eu tenho que me submeter. Eu entendo que tudo que eu faço é para o Senhor ser visto. E se tiver um elogio, ok, eu glorifico a Deus. Se não tiver elogio, eu continuo fazendo, porque eu fui chamado para fazer isso. E eu não passo de um servo inútil fazendo o que eu tenho que fazer. Nós precisamos sair da vaidade do nosso coração, irmãos. Tem um outro texto aqui que eu quero ler com vocês. Isaías, capítulo 2. Olha, procurando para trás, para frente. Isaías, capítulo 2. Do versículo 17 ao 22. Isaías 2, do 17 ao 22. A arrogância dos homens será abatida, o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Então a vaidade é quando eu mesmo sou o meu ídolo.
Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Pare de confiar em si mesmo. Parem, irmãos. Isso é vaidade. Nós falamos sobre confiar no seu braço forte. Vocês conseguem ver que a Bíblia diz que um abismo conduz, leva a outro abismo. E as faces do orgulho é como se fossem portas. Uma vai abrindo portas para a outra. Semana passada a gente falou dos olhos altivos. Eu sou o superior. Os olhos altivos me conduzem a me amar acima de todo mundo. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não se ame acima de todos. Né? A gente até falou semana passada que novo mandamento vos dou. Você vai amar o seu próximo como eu amei. Então, queridos, nós precisamos sair desses sentimentos. E é uma luta diária e constante. E vai ter momentos que a gente vai falar assim, uau, venci. E vai ter dias que a gente vai cair nesses engodos, nesses enganos. E a gente vai ter que ir para o Senhor falando, Senhor, eu caí nisso de novo, me perdoa. Mas me arranca desse lugar, eu não quero ser assim. Eu quero ter uma vida que glorifique de fato o Senhor. Uma vida que de verdade seja santa, íntegra, diante do Senhor. Eu quero ler com vocês também 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz assim, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentido com cera nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, irmãos, a gente vê hoje as doutrinas sendo estabelecidas. Porque cada um entende e vê a Bíblia de uma forma. E isso tá errado? Tá. Porque os fundamentos básicos da fé cristã não podem ser alterados, não podem ser mexidos. Daí eu posso atuar de uma forma diferente com os mesmos fundamentos. Mas o fundamento não pode ser alterado. Mas daí hoje, a sã doutrina por causa da vaidade do meu eu. Porque eu quero viver o meu corpo como eu desejo. Meu corpo, minhas regras. Eu quero pensar do jeito que eu quero. Eu quero não perdoar, eu quero não amar. Eu quero orar se eu quiser, eu quero ler a Bíblia se eu quiser. Então eu vou procurando líderes e se encontra hoje de monte com essa questão da tecnologia, da facilidade, né? Que existe hoje dentro dessa caminhada. Então eu vou procurando pessoas que vão suprir, que vão pregar de acordo com aquilo que eu quero praticar. Então, comichão no ouvido. Então, aqui fala do povo, em 2 Timóteo fala do povo. E Jeremias fala do líder. Então, o líder que prega vaidade, que não está preocupado em curar o povo, que não está preocupado em transformar, que está preocupado em ser aceito, ele vai encontrar um povo de vaidade, que está preocupado também em ser aceito. Então, aquele povo não confronta esse líder. E esse líder não confronta esse povo. E eles andam segundo a vaidade do seu coração. Eles andam segundo os seus desejos. E daí eles leem a Bíblia. Mas o Senhor diz, eles desprezam a minha palavra. Eles querem mudar, eles querem fazer do seu jeito. Eles não se preocupam com a santidade. Eles não se preocupam com a mudança de mentalidade. Eles não se preocupam em sair das estruturas, das fortalezas deste mundo para viver aquilo que eu ensino. Eles fazem tudo superficialmente. Eles são rasos, eles são vãos, eles são vazios. Mas existe um povo que, por não suportarem mais a sã doutrina,
porque não querem fazer, não querem ser transformados. Eles vão procurar esses líderes. E daí parece que está tudo muito bem. Porque essas lideranças, elas crescem de uma forma assombrosa. Mas por quê, queridos? Daí, em Isaías diz, né? Olha, vai chegar o tempo que Deus vai chacoalhar a terra. E esse povo vai ter que quebrar seus ídolos. E eles vão correr para as cavernas. Para onde que eles vão correr? Para os lugares aonde não tinha visibilidade. Para os lugares menores. Por quê? Porque daí lá eles vão ter que lidar com eles mesmos. Na caverna, queridos, é um lugar de solidão, onde eu não tenho muito aonde ser aceito. Eu tenho que dar um jeito dentro de mim. E você vai esperar esse dia para tentar sair da vaidade? Para tentar lidar com isso, para tentar romper essas estruturas? Queridos, é legal ser elogiado. Mas o elogio não pode ser o combustível que faz o meu ministério caminhar. Entende? É óbvio que o Senhor nos coloca, se o Senhor nos colocar num lugar de destaque, não tem como não ser elogiado. Mas o elogio não pode ser o meu combustível. Sabe, esse dia eu estava conversando com a pastora amiga, a pastora Rose, e eu estava falando sobre isso, né? Ela falando sobre que as pessoas cobram ela de vir para a internet, e eu sou uma delas. E ela fala assim, eu não quero isso, eu não quero ter esse compromisso de que todo dia eu tenho que estar ali, esse peso. Eu falei, pastora, não tenha. Sabe, estar aqui com vocês para mim é um prazer, é um propósito. Isso aqui não pode ser o meu foco e o meu objetivo maior, não pode ser o meu combustível. Porque, queridos, isso aqui pode uma hora acabar tudo. E daí? Daí a Andréia morreu. Daí a Andréia não é mais ninguém. Daí ela vai entrar em depressão porque não tem mais o que fazer. Entende, irmãos? Tem coisas que são legais, mas elas não podem ser o meu combustível. Elas não podem ser a minha motivação. Não pode ser isso aqui que me faz fluir, crescer. Não pode ser isso aqui. O que deve me fazer é o meu propósito. E o meu propósito é ativar pessoas. Então eu vou ativar pessoas. Se a internet acabar, a gente volta a fazer por carta. Entende, irmãos? É fluir com o Senhor. É sermos, no mínimo. Sabe, eu lembro até hoje, a primeira vez que eu li esse texto do servo inútil. Que eu falei, Deus, me ajuda a ser pelo menos o servo inútil. Porque o servo inútil, ele pelo menos conseguiu fazer tudo o que ele tinha que fazer. Me ajuda, no mínimo, a ser o servo inútil. Mas Jesus disse que nós faríamos coisas maiores. Não seríamos maiores nunca, mas nós teríamos um poder de expansão. Mas nós precisamos sair da vaidade do nosso ego, dos ídolos particulares que nós construímos. Aonde se alguém falar de mim, eu paraliso. Queridos, eu era assim. Quando alguém se levantava contra mim, falando, caluniando ou me expondo, eu entrava em cavernas. Eu não conseguia lidar com isso. Porque para mim estava ferindo o nome do Senhor. Mentira. Quem pode ferir o nome do Senhor, irmãos? Deus continua sendo Deus falando de mim ou não. Mas na verdade, eu usava isso, né? Eu usava essa fala espiritual para dizer que eu estava ferida porque alguém tinha mexido no meu ego, no meu eu. Eu gosto que falem de mim hoje? Não, eu tenho certeza que ninguém gosta. Mas isso não me paralisa mais. Isso não me paralisa mais. Às vezes é difícil. Mas quando eu entendo que o Senhor só vai permitir na minha vida aquilo que servir para o crescimento do reino dele através de mim, as coisas começam a mudar. Queridos, o reino de Deus é maior do que eu e você. E nós precisamos fazer o que fomos chamados para fazer. E o único mérito que temos é saber que o Senhor nos escolheu,
que o Senhor nos chamou, dentro dos nossos fracassos, o Senhor nos enxergou. Aonde nós não éramos nada, o Senhor acreditou em nós. E não é porque nós somos bons, é porque existe um propósito. Eu sou boa em Cristo. Fora dele, eu não sou nada. Se você vê minha vida fora de Cristo, você vai entender que realmente eu não sou nada. Mas para eu permanecer nele, os ídolos que estão em mim precisam ser destruídos. Porque ele não divide. Ele não divide. Então, saia em nome de Jesus. Decida lutar contra isso. Como eu disse, vai ter os momentos que a gente escorrega. Nesses momentos, vai para o Senhor, peça perdão, levante e continue. Mas saia disso. Profeta, como que eu faço isso? Primeiro, se lave pela palavra. Segundo, faça uma análise verdadeira de você mesmo. Para você confessar para o Senhor, para você saber contra o que você está lutando. Para de espiritualizar comportamentos pecadores. Para de espiritualizar sentimentos carnais e demoníacos. Para de falar assim, mas Deus me usa na minha fraqueza. Queridos, você quer só ser usado? Vaidade. É só isso que você quer. Então você pode ir para qualquer lugar, porque os demônios também usam as pessoas. Agora, se você quer ser de verdade, se você quer ter essência, se você quer ter vida, o caminho é outro. O caminho de Cristo continua sendo estreito. Não cabe bagagem. É estreito, irmãos. É apertado. Mas ele nos conduz a lugares espetaculares, porque ele é bom. Então decida hoje. Sabe? Decida a sair, sabe? Deus, olha, eu não quero ser elogiado. Eu não quero que o elogio seja o meu combustível. Eu vou continuar fazendo. Deu raiva que ninguém elogiou? Vai pro Senhor. Senhor, olha isso aqui. Olha o que está no meu coração. Eu não quero viver por isso. Eu vou fazer de novo. E vai, queridos. E vai caminhar. E vai se limpando, se santificando, buscando, chorando, se arrependendo, consertando, confessando. Daí você vai passar tempos bons. Daí vai ter momentos que você vai tropeçar. Aí você vai pro Senhor de novo. Mas não aceite que a vaidade domine o seu coração. Não aceite que a vaidade seja o combustível para você ser quem você deve ser. Não seja vão, não seja raso, não seja vazio, não tenha fundamentos ilusórios. Seja firme no Senhor, sabendo que do Senhor vem a sua força. E Ele vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, te ajudando, te limpando, te santificando, desde que você queira isso. Não negocie princípios. Não queira estar de boa com todo mundo. A Bíblia diz, para encerrar, né? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tente mudar, porque é um versículo muito claro e simples. Se você é amigo do mundo, você pode até estar na igreja, você pode até estar com a Bíblia, você pode até ter roupa de crente, você pode até orar igual o crente, você pode cantar as músicas de crente, mas se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Não queira ter Deus como inimigo. Se limpe hoje, nesse Shabat, se limpe das vaidades. Se rasgue diante do Senhor e deixe o Senhor transformar a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia de alinhamento no Pai, para a honra e para a glória do nome de Jesus, amém? Deus abençoe sua vida, semana que vem a gente se vê de novo, em nome de Jesus. Shabbat Shalom, queridos.